Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de 2 Crônicas, capítulo 13. O reinado de Abias de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaia e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes e Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e seus soldados: escutem, será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei. E uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e tem os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Davi. Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas esconderam os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca rejeitamos os nossos sacerdotes são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias, de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados. Oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa Todos os dias de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acendem as lamparinas do candelabro de ouro, pois nós obedecemos às leis do Senhor nosso Deus. Mas vocês o rejeitaram
Deus está conosco e vai à nossa frente. E seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor Deus dos antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O rosto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus, pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas. Os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou Jeroboão e seu exército diante de Abias e seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhe deu a vitória. 500 mil dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou a cidade de Betel, Gesana e Efron e os povoados que ficavam perto dela. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou a cidade de Betel, Gesana e Efron e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Aido. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Aido. Então é isso, a letra de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.